Queria que você falasse um pouquinho do resultado muito amargo nas pretensões financeiras do clube e a sua primeira jogo oficial comandando o atual elenco do Santa Cruz. O resultado é terrível, né? Não só para a parte financeira, mas para nós, assim, como instituição, né? Como carreira foi para os atletas, é importante seguir na Copa do Brasil, uma competição importante, que te gera depois, futuramente, confrontos contra as maiores equipes do Brasil aí. Mas acontece, né? Eliminados, perdemos dinheiro, perdemos prestígio, né? Nós também, né, tem não só a premiação do clube, mas os próprios atletas têm uma premiação pela classificação. E agora a gente usar esse momento ruim, a gente aproveitar o tempo que a gente ganhou a mais, de não ter um jogo na quarta-feira e já começar efetivamente o planejamento para a Série C. Né? Algumas decisões a gente vai adiando, porque temos jogos importantes, não tomamos nenhuma decisão de jogo agora, teremos outro jogo na próxima quarta ou quinta. As decisões que a gente vai adiando, às vezes chegada de algum atleta, alguma negociação, a gente pode acelerar e ter um mês aí para fazer a pré-temporada para a principal competição do clube, como o presidente falou, que esse ano é a Série C. Claudinei, boa noite. Boa noite. Você falou sobre o Santa Cruz não seria hoje o time muito à sua cara, mas seria o time necessário para vencer, acabou não conseguindo a classificação. Para a sequência, do que você viu hoje o Santa Cruz precisa para se tornar o time mais à cara do Claudinei e necessidades que esse time tem no mercado, que você enxerga pelo pouco, né? Apenas uma partida, mas que já dá para vislumbrar, se dá para dizer algo. Cara, eu assim, o que eu gosto de futebol, eu não gosto que meu torcedor fique assistindo o jogo, sabe? Eu gosto que meu time, quase toda ação ofensiva tem uma finalização, tem um cruzamento, tem uma bola passando na área. Eu não gosto de negociar muito o jogo. Eu gosto de um time mais, vamos dar um exemplo, mais Bayern de Munique, né? Um time que cruza, controla rebote, finaliza, termina as jogadas. É o que eu gosto, né? Não gosto de controlar o jogo pela posse, não. Gosto de ter a bola para fazer o gol, para criar dificuldade para o adversário, ser um time agressivo, marcar alto, né? Pressionar a saída de bola do adversário. Então são comportamentos que a gente quer, que a gente espera e que a gente não consegue, né, executar em tão pouco tempo. Então, seja por características dos atletas que aqui estão, seja por questão de adaptação. E aqui ninguém está criticando ninguém, tem vários jeitos de jogar futebol e nada está errado. Mas é uma adaptação a um novo trabalho, mas se você me perguntar o que eu penso, é isso. Um jogo mais agressivo, um time que ataque bastante adversário, incomode bastante adversário, pressione saída de bola, controle. Quando o atacante não conseguir fazer o jogo, tem um pós-perda agressivo, recupere a bola no campo do adversário, que a gente jogue no campo do adversário, né? Jogando como mandante principalmente. Isso aí não é da noite para o dia. Eu acho que no segundo tempo a gente melhorou nesse sentido. Temos jogadores com força no meio campo para fazer esse pós-perda bom. O Balotelli e o Pedro Favela têm muita força para pressionar. Com relação ao mercado, eu acho que a gente externar alguma coisa agora não seria nem de bom tom. A gente está tendo reuniões, a gente já identificou, já tem algumas coisas que a gente já diagnosticou. Mas, como eu falei, a partir de amanhã a gente vai começar a fazer movimentações. O Alex, né, junto com o Moisés e o Pedro, vão começar a fazer movimentações de mercado que tiverem que ser feitas. Mas eu acho que qualquer coisa que a gente fale aqui desqualificaria os atletas que aqui estão. E por mais que o resultado não tenha havido, não foi por falta de empenho. Eles correram, se dedicaram. No primeiro tempo corremos muito errado, no segundo tempo corremos certo. Mas infelizmente o resultado não veio. Professor, boa noite. O senhor falou que iria mudar, mas não mudaria tanto. Isso aconteceu, algumas coisas fugiram ao seu controle, né? O Alex Oan, o Quirino. Mas o senhor mudou basicamente a saída dos dois meias, optou por voltar tendo dois extremos. Isso vai ser algo que o senhor vai buscar manter para a sequência. Eu queria que o senhor pudesse detalhar o porquê das escolhas iniciais do time e durante o jogo também. As alterações, principalmente a entrada naquele momento do Ariel, que é um atleta que estava aí há 6 meses basicamente sem atuar. Então hoje, assim, basicamente no elenco nós temos três centroavantes, né, de ofício. Quirino, Heron e Ariel. O Heron chegou, acho que há 15 dias no clube, né, não chegou, estava um tempo parado, então chegou com o percentual um pouco acima, trabalhou para baixar esse percentual, para estar num nível bom para jogar. E o Ariel também, nenhum dos dois suportaria o jogo inteiro, talvez nem 45.
a gente perdeu um jogador numa posição que a gente não tinha. Aí teria que inventar um centroavante, né? Vamos apostar em alguém que não é da posição. A gente optou por colocar os caras da posição. Acho que o Heron, primeiro tempo, de muita coisa ruim que teve no primeiro tempo, acho que o Heron até teve uma movimentação interessante em alguns momentos, mas às vezes faltava força para concluir a jogada. Está num estágio ainda não está no estágio de excelência de preparação física. E aí depois saindo o Heron era o Ariel, não tinha muito o que fazer, né? Não quis inventar, eu quis fazer o que tinha que ser feito. A lateral esquerda a gente acabou tendo que improvisar o Israel, porque o Rodrigues, ele fez um exame de imagem na segunda-feira, na segunda, se não me engano, ele estava com uma queixa ali com o departamento médico, fez o exame, então ele perdeu a ação de treino de sábado, domingo, sexta, de sábado, de domingo, ele praticamente não treinou comigo, e voltou a treinar na terça-feira, se não me engano. Então ele não estava apto, né? E a gente preferiu, assim, e até acabamos sendo felizes nisso, nessa escolha de não trazer um lateral esquerdo, porque o Matheus faria lateral esquerdo, e trazer um centroavante a mais, porque a gente imaginou que, hipoteticamente, a gente poderia até terminar o jogo com 2, né? Se o Quirino joga 75 minutos, 70 minutos, que ele joga tranquilo, estando bem, a gente poderia terminar o jogo com Ariel e Heron para tentar ganhar o jogo, 2 caras, botar peso na área, botar, né, esses 2 jogadores. Infelizmente, a lesão do Quirino mudou todo o planejamento. Mas, assim, não dá para lamentar, a gente tem que resolver problema, né? O problema aparece, a gente tem que resolver, a gente resolveu da melhor maneira possível, que a gente imaginou. Patrick ia lançar ainda, entrou o William é um meia também, deu uma boa mobilidade. Depois do segundo tempo, depois a gente trocou o Renato pelo Marquinhos, também acho que entrou bem, está conhecendo os companheiros ainda. É tudo muito novo para todo mundo, né? Tanto para eles na minha presença, como para mim entender as características e ser assertivo nas mudanças. Mas eu acho que, assim, a questão de não ter um lateral no banco foi essa. E eu acho que até o Matheus, quando entrou de lateral, até entrou bem, finalizou umas bolas ali, criou bastante situações até ali, apesar de ser um zagueiro, tem muita velocidade. Eu gostei muito, assim, do nível de força dos caras ali no meio campo, os 2 zagueiros eu achei muito bem. A gente vai identificando, vai avaliando, vai conhecendo. Né? Infelizmente, futebol não é tão rápido assim como a gente quer. A gente também quer, e vocês também querem, o torcedor quer. A gente tem que ter paciência, tem que planejar agora, começar a planejar a Série C, e para que a gente possa sofrer pouco na Série C, sofrer menos, talvez, na Série C. E temos aí um elenco com mais opções de características de atletas. Boa noite aqui. Boa noite. Você já falou que amanhã começa a trabalhar e é meio complicado falar hoje sobre chegadas e saídas e mudanças, mas o William Alves falou na saída de jogo, lamentando, claro, pedindo desculpa ao torcedor e falando que é um elenco agora que está em reconstrução, né? É um elenco que está mudando. Existe uma expectativa de chegada, né, já desses atletas? Qual o prazo mesmo que o Santa Cruz está trabalhando, visando uma Série C? Pensa em trabalhar com quantas peças, né, para essa competição? Quais serão também e quais são as prioridades de início? E eu queria saber sobre um jogador específico, a questão do Jansson, né? O Jansson permanece na sequência da temporada no Santa Cruz, porque ele vinha sendo, né, o titular com a saída, na verdade, do William, que estava lesionado, e você acabou optando por o William hoje, que voltou como capitão, né, depois de pouco mais de um mês aí parado. Eu queria saber sobre essas questões, por favor. Assim, eu vou responder o que compete a mim, a outra parte eu vou passar para o Alex falar. Com relação ao número de atletas, assim, eu não tenho nenhum problema de trabalhar com um grupo inchado, desde que a gente tem atletas comprometidos que queiram. Se a gente tiver 30 caras que queiram pra caramba, a gente trabalha com 30. Se tiver 26 que queiram pra caramba, trabalha com 26. Se a gente tiver uma categoria de base muito forte, a gente vamos trabalhar com 24 e 6, 7 da base. Isso aí é a coisa que a gente está identificando, né? Não tem uma semana que eu estou no clube. Então a gente está identificando isso aí a gente vai procurar tomar as melhores decisões pensando no clube. Lógico que tem um orçamento, nós vamos ter 30 atletas, tem que pagar os 30, né? A gente tem que pensar nisso. Com relação ao William, eu acho que ele fez um grande jogo junto com o Eurico, acho que foi um jogo seguro, eles tiveram uma chance de gol numa transição ali, foi um jogo muito seguro dos dois, erraram muito pouco. E a questão de Jansson é que o Jansson tem uma situação que ele está discutindo com o Alex, pode explicar melhor para vocês, e talvez ele saia, talvez não saia, não está confirmada a saída dele, mas ele tem uma condição de talvez sair. Então, entre você botar um atleta que às vezes está com atenção dividida e botar um que está com 100% com a atenção nesse jogo aqui, a gente preferiu. O William que está 100% focado aqui e sem de maneira alguma desmerecer o Jansson, que se colocou à disposição. O Jansson falou, se o William não estiver bem, eu jogo. Se precisar entrar, eu entro, conta comigo. Treinou muito forte. O cara, assim, num caráter, não tem que falar do Jansson, não. Ele colocou, falei, eu vou conversar com ele, se ele não estiver bem, eu jogo. O William falou, não, eu estou bem, estou 100%. O William conhece o corpo dele, né, um jogador experiente. A gente optou pelo William, eu acho que foi uma boa escolha. O Jansson também talvez fizesse um jogo tão bom quanto o William, mas eu acho que
A defesa, a dupla de zaga não foi nosso problema hoje. Aí as outras questões acho que pode direcionar para o Alex. As posições, como eu falei, a gente não vai declinar nada de posição, porque a gente vai estar, depois de uma eliminação, a gente está expondo aí atletas que a gente não precisa expor, tá? Agora com esse chegado, essas coisas de planejamento, eu acho que é melhor direcionar para o Alex, que ele já explica para você direito os próximos passos. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos, né? Eu gostaria de dizer, a gente gostaria de pedir desculpas ao nosso torcedor. Estamos todos envergonhados com isso, não era o que nós queríamos, mas aconteceu. Talvez as coisas ruins venham, apareçam primeiro para que depois a gente possa vir coisas boas, que a gente possa planejar, que a gente possa fortalecer e fazer um Santa Cruz forte da maneira que ele merece. Em relação ao jogador, existe uma negociação. Quando nós chegamos aqui, o jogador tem o desejo também. A gente também, uma coisa que eu quero deixar muito bem clara a todos vocês, eu vou sempre defender a instituição em primeiro lugar. Não pode ser de qualquer maneira, da forma que tem que ser feita. Vai ter algumas coisas, mas a gente vai sempre respeitar o desejo do jogador. A gente só quer aqui dentro do clube aquele que esteja focado e queira estar aqui, mas também a gente não vai fazer nada assim muito leve para que saia de qualquer maneira, sem o Santa Cruz ser recompensado de alguma maneira, que seja um negócio muito bom para o Santa Cruz. A princípio é isso. Claro que chegadas e saídas vão acontecer, eu acho que isso faz parte, ainda mais num momento como esse. Eu aqui, né, só hoje, há 4 dias no clube, eu imagino, se nós estamos aqui tristes, imagina o torcedor, né? A gente sentiu, a gente está envergonhado e a gente quer dar a volta por cima com quem quer ficar aqui. O quanto antes isso aí vai acontecer. Faz parte, tem uma série de coisas, tem uma série de fatores envolvidos. Não é só... A coisa mais fácil para mim é contratar. Para mim é mais fácil. E dispensar também é fácil, só que tem uma série de fatores que tem que ser respeitados. Agora, a gente sabe a realidade do clube, a gente não vai medir esforço, o presidente deixou isso muito bem claro para nós, e nós vamos fazer o que tem que ser feito. Como é que tem sido essas primeiras atividades, né? Passa pelos treinos também agora nesse próprio duelo contra a equipe do Souza e as expectativas. O Marquinhos é um jogador interessante, vem com ritmo de jogo, né? É um cara que chegou jogado, diferente do Heron, né? A diferença do Marquinhos para o Heron justamente é isso. O Heron é um cara que disputou o estadual inteiro, jogou a primeira fase, um jogo da Copa do Brasil já pelo Maguari. E já chegou pronto para entrar em campo. Chegou, né, 100% fisicamente. O Heron, a gente está... jogador que chegou há 15 dias, né? Vinha de um tempo parado. Então a gente tem que ter uma certa paciência com o Heron para entender o quanto que ele vai evoluir fisicamente para que ele melhore a condição técnica dele. Hoje ele fez o melhor que ele podia fazer. A princípio, o Heron tinha, pelo que foi passado, eram 30 minutos que ele poderia jogar. Ele jogou 45, acho que mais 15 ou 20. Jogou 60, né? Aí depois entrou o Ariel, que era para jogar também uns 30, jogou. A gente fez o que dava para fazer, não tem muito o que fazer. O Quirino, que é o cara que está 100% aí, que está voando fisicamente, infelizmente, uma virose tirou ele do jogo. Tem coisa que foge do nosso controle, né? Como a gente já falou. Então, fazer o melhor possível que a gente tem em mãos. Eu acho que a gente conta com o Heron, conta com o Marquinhos. Só que tem que entender o estágio que cada um está. A gente não pode hoje comparar, o torcedor não pode julgar o Heron em relação ao Marquinhos, porque estágio físico é muito diferente. Então a gente tem que esperar o Heron entrar numa condição física, né, de excelência para a gente poder avaliar ele tecnicamente. Alex, boa noite. Você falou sobre dificuldades financeiras do Santa Cruz, entender isso quando foi contratado, e hoje o Santa Cruz perdeu a oportunidade de conseguir R$950 mil. Entendendo isso, para o Santa se reforçar invariavelmente, vão precisar de saídas ou ainda existe um fluxo de caixa para fazer contratações sem depender de dispensas? Não, isso vai acontecer, não tem como não acontecer, né? A gente tem que ter aqui realmente um time de qualidade. E a gente não vai medir esforços para reforçar esse elenco, dar condições ao Claudinei, dar o de melhor, que a gente tenha o êxito no campo. Infelizmente, a gente sabe, eu vim sabendo da realidade do clube, sei do esforço que a direção está fazendo para deixar as coisas em ordem e dar condições para que a gente possa contratar dentro de uma realidade, mas a gente quer reforçar
e quer jogadores aqui que tenham condições de vestir a camisa do Santa Cruz.